E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus, de Jesus e dos bons espíritos para estudar o livro Nosso Lar. Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, retornamos aqui com muita alegria, agradecendo a oportunidade de poder falar sobre essa obra maravilhosa, Nosso Lar, que tanto nos esclarece sobre a vida no mundo espiritual. Nós estamos no capítulo 19, no parágrafo, Tereza, 25. 25º parágrafo. Isso. No programa passado... No meio do 25º. É isso. No programa passado, continuando a conversa que a dona Laura está tendo com a sua neta recém-desencarnada, e foi acolhida no seu lar, e estava noiva, e é sobre isso que ela está falando, porque ela está muito ressentida, né? Muito magoada, né? E ela dizendo para a neta que para não ter a ilusão de que não há dor maior do que a dela, porque isso é uma ilusão premente em quase todos nós, né? Que a nossa dor é maior do que a de todos, dizendo que isso é uma pura cegueira nossa. Nós comentamos sobre isso. E ela continuou a conversa dizendo que o ex-noivo, né, já fala ele de ex-noivo, chama ele de ex-noivo, dizendo que quando ela estava doente era lógico que ele se comovesse com a doença dela, claro. E o corpo dela reduzido em frangalhos, como ela mesmo diz. Mas que ele não está preparado para compreender o sentimento puro, não estava do matrimônio, né? E que ele vai se reconfortar e muito depressa. Não vai demorar, não. Ela vai explicar melhor depois. Né? Falou do amor iluminado, que não é para qualquer criatura humana. A Tereza comentou sobre isso, né? A questão do amor iluminado. Mas não é muito comum entre nós ainda. O nosso amor é amor gaiola. É isso. A gente diz que gosta e quer trancar a pessoa ali naquela gaiola e dali não sair. É a diferença do amor iluminado para o não iluminado, né? É aquele amor que faço o que eu quero e pronto. Se não fizer, já viu. Somos quase todos nós, né? Todos não, mas quase todos nós ainda. Mas estamos na instrução, estamos no caminho, isso é que é importante. E avancemos sempre na ideia. Não adianta também a gente se reconfortar. Não adianta mesmo, eu sou assim. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim. Não é. A doutrina espírita veio dizer para não pensarmos assim. Nós temos que raciocinar diferente, começar a raciocinar diferente, suar a camisa, né? E lutar realmente contra esses vícios que nós ainda temos. Né? Todo dia é dia de mudar, o egoísmo e o orgulho, que é o que ela está denotando aqui. Todo dia é uma página nova na nossa vida. É o dia de transformar. Existem pessoas muito pessimistas que dizem, né, que depois de uma certa idade você não consegue mudar, né, o teu ponto de vista. Realmente não é muito fácil, mas a gente tem que se esforçar para isso, tentar mudar os conceitos, pelo menos se dar a oportunidade de meditar sobre eles, né, pelo menos entender, bom, o certo é isso, né, por enquanto eu não consigo, né, e quando errar naquele assunto, errei de novo, e assim, devagarinho, a gente vai concretizando novos conhecimentos, porque se fosse assim, se não fosse assim, para que trazer à Terra a doutrina dos espíritos? Para nos relembrar o que Jesus tinha dito, o que a gente deturpou, porque se ela veio é porque todos nós temos condições de meditar sobre ela e tentar usá-la de maneira correta na nossa vida, não é? Então o André Luiz, ele está escutando todas essas lições aqui da boca de Dona Laura, porque aqui, por enquanto, ele não sabe que a sua esposa já
contraiu segundas núpcias. Então ele está sendo preparado de uma maneira, né, bem calma, bem tranquila, porque eles conhecem a personalidade de André Luiz, diferente da personalidade da Heloísa, que a dona Laura vai falar logo o que está acontecendo, né? Bateu logo um papo reto para ela, ó, é isso, porque ela conhece a neta. Como eles conhecem, né, os mentores de Nosso Lar, o ministro Clarencio, e todos os que lidam com o André Luiz, Nosso Lar, sabem que para ele, essa verdade, assim, nua e crua, para o André Luiz, a verdade de que a esposa está casada novamente, e isso para ele, talvez, essa conversa poderia resultar em consequências desastrosas, pela impulsividade, pelo machismo, não é? Então, como quase resultou no final do livro, quem quiser dar uma olhadinha. A coisa, quase, e com todas essas lições, com todo esse adubo que foi colocado, colônia, né? Porque foram verdadeiros adubos. E aí, Tereza, que foram interessante a gente fazer isso que você está falando. A gente pode fazer um paralelo de raciocínio, porque o André Luiz teve 1 ano de instrução em Nosso Lar, de aprendizado, vamos dizer assim, por interesse dele, é claro. O aprendizado principal, o interesse seu. A neta da dona Laura, ela está tendo aqui as revelações, está sofrendo, não é? Mas um sofrimento que ela está na casa da avó, é diferente, né? Então, como você falou, os espíritos permitiram, porque sabiam do resultado que ia dar, a avó influenciando nela. Mas antes de se encarnado ainda, tivesse esse raciocínio, aí que está que nós estamos falando, o raciocínio, não o comportamento ainda dessa iluminação interior, porque para nós ainda está meio distante, mas o raciocínio sobre a vida que o Espiritismo traz, pensar, não ter preguiça de pensar, de raciocinar. Eu estou fazendo assim, mas não é assim que deveria ser feito, por causa disso, disso e disso. O Espiritismo nos dá todas as razões para nós raciocinarmos diferente. Conforme nós vamos ver na pergunta 165 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Porque é o que ela está passando, a perturbação, a neta da dona Laura. E o André Luiz ficou perturbado também. Mas mais tempo. Não, mas lá no bem final, quando ele foi ver a esposa casada, ele ficou perturbado um tempo lá, quase que ele caiu do cavalo, como diz assim. Mas o aprendizado que ele teve valeu. Então a resposta para Kardec foi assim: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Então a influência na questão da perturbação tem sim muito grande. Por quê? Por causa do raciocínio. Agora, se eu colocar em prática um raciocínio, aí beleza, que é a continuação da resposta. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Prática do bem aqui seria ela já saber o que vai, né, da situação e raciocinar interiormente. Não, está tudo bem, Deus é que sabe. Vamos chegar lá um dia, a conformação, não é? Então, o raciocínio, por isso que a gente não pode lutar contra esse raciocínio, essa ideia. É aquilo que nós falamos agora, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, não é, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não é assim, né? Nós temos que mudar a ideia assim. Então, vamos continuar. O meio do parágrafo 25. Amor iluminado. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta, em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Então, olha só, primeira lição aqui desse pedacinho, desse finalzinho de parágrafo, conservar o otimismo. Porque conservando o otimismo, nós estamos ajudando a nossa casa mental, sempre, não é? É o contrário do quê? Do não vai dar certo, isso vai dar errado, não adianta eu fazer, não é isso que é o pessimismo, mas é o contrário disso, conservar o otimismo. E ela diz assim, quando você puder ajudar, você vai poder ajudar, mas
quanto à questão do casamento, quando a gente excursionar com você, quando você puder ir, nós pudermos te levar, aí você já vai encontrar ele já em outra companhia. Casado com a outra. Companhia não, casado. Aí, papel passado, olha o que ela embutiu aqui para ela. Minha filha, quando ele estiver casado e a gente puder ir lá e já estiver casado, aí você vai poder ajudar ele. Se ela está querendo que ele desencarne, ela já está propondo a ela uma situação maior, que ajude ele, só que ele casado. Sim. Não é? E isso aqui é o mais difícil, mas é o aprendizado. E na realidade, se ela o ama tanto assim, ela não vai se opor a isso, porque é o amor iluminado. Se ela gostaria que ele tivesse esse amor iluminado, ela tem que ter também. E o amor iluminado é esse amor incondicional, que você ama não aquela personalidade, né, em si, mas você ama todo o jeito da pessoa, e mesmo a pessoa achando que a felicidade é com outro. Né? O amor das mães, às vezes, né, daquelas mais equilibradas, pode dizer que é um começo de um amor iluminado, porque você cria os seus filhos, você passa, né, uma grande parte se sacrificando por eles, dando tudo para eles, e chega um momento da vida que eles vão embora de casa e alguns se casam, né? Se casam ou têm outros relacionamentos distantes de você, mas isso não afeta o seu amor por eles, pelo menos não deveria afetar, porque você ama, ele é seu filho, ele escolheu formar uma nova família, ou ele escolheu morar longe, mas se ele está feliz, você também tem que estar, porque se você o ama verdadeiramente, se o seu amor não é um amor gaiola, você vai ficar feliz com a escolha dele, a não ser que seja uma escolha também totalmente fora, desequilibrada. Não é isso que eu estou falando. Mas quando os filhos, eles tomam as decisões, estão felizes, estão bem, a mãe e o pai têm que ficar felizes também. Porque quando você ama verdadeiramente, você quer que o outro seja feliz. Se é do teu lado ou não, isso é outro problema. Não é a escolha dele. Então, a vovó da Heloísa está tentando mostrar isso para ela. Olha, minha filha, você vai poder ajudar, mas ele já vai estar casado. Então, se você realmente quer desenvolver esse amor iluminado que você gostaria que ele tivesse, então comece por você. Porque o que a gente deseja para o outro, o que a gente cobra do outro, tem que ser aquilo que a gente já pratica. Hein? Mas, infelizmente, a gente quase nunca faz isso. A gente cobra do outro o que a gente, na realidade, ainda não faz, mas vive cobrando do outro. A gente é assim, né? Por enquanto, a gente tem esse comportamento que a gente está aprendendo que tem que mudar. Porque para cobrar algo de alguém, você realmente tem que estar quite com esse aprendizado. Você já tem que praticar ele muito bem. E outra coisa interessante aqui, Marco, que eu achei, mostrando para a gente aqui que todos nós, quando desencarnarmos, se a gente conseguir se equilibrar no mundo espiritual, a gente vai poder voltar em casa. Voltar, ver a família, rever os amores. Às vezes, na reunião mediúnica que a gente participa, quando a gente faz esse comentário com os espíritos que estão muito sozinhos, que muitas das vezes não conseguem voltar para casa ou estão muito perturbados, eles sentem um consolo tão grande e eles ficam animados, ficam mais otimistas. Realmente, em saber que quando eles se equilibrarem, com a permissão de Deus, eles vão poder voltar em casa. Olha só, a dona Laura vinha em casa ver, ela está dizendo, assim que você melhorar, não é? Você vai comigo, mas você vai poder voltar em casa, rever, não é? Aqueles seus afetos que ficaram. Isso é um consolo tremendo, né? E por isso, não é por outra razão também que a doutrina dos espíritos é considerado consolador prometido. Porque em vários aspectos a doutrina nos consola. Pô, é tão importante, né? A gente, às vezes,
em casa mesmo, a gente às vezes percebe a presença desses espíritos que já desencarnaram, porque a gente sente um cheiro que era o cheiro deles, ou a gente começa a pensar muito neles, né? A lembrar deles, assim, você quase sente a presença espiritual deles. Por quê? Porque isso é permitido, isso faz parte de um código, né, social do mundo espiritual. Quando você estiver equilibrado, você tem a permissão de vir em casa, lógico, no começo acompanhado por alguém mais experiente, mas, e aqui a gente abre um outro parênteses, Marco. Existem muitas pessoas que dizem que estão treinando viagem astral. Pensei nisso agora, se tirou daqui. A viagem astral que as pessoas treinam, mas isso é um perigo. Por quê? Porque a gente não tem maturidade ainda, nem conhecimento, nem emocionalmente falando, condições de ficar sozinho no mundo espiritual. Todos os livros do André Luiz, a gente vai ver ele sempre acompanhado, principalmente nos primeiros tempos da espiritualidade, não é? Da desencarnação. Como é que a gente, encarnado ainda, com todas as limitações que o corpo oferece, como é que a gente vai se aventurar sozinho no mundo espiritual? Nessas tais viagens astrais, que muita gente agora se empolga com isso. É um perigo. A dona Ivone, ela tem um relato, eu não lembro bem em que livro está, se é no Recordações da Mediunidade ou Devassando do Invisível, que ela faz uma excursão sozinha, desobedecendo ao Charles, se eu não me engano, ou desobedecendo a doutor Bezerra, e ela acaba tendo uma experiência muito complicada no mundo espiritual. E em todos os livros dela, ela está sempre acompanhada de um mentor. Então, e André Luiz também está colocando essa situação para a gente de que a gente poderá vir em casa, a gente poderá transitar no mundo espiritual. No livro Cartas de uma Morta, a mãe do André Luiz, ela fala que tem aquele espírito que acompanha. O irmão Jacó, no livro Voltei, ele também tem o amigo espiritual dele, que o ajuda e leva ele até nos Estados Unidos, quando ele tem vontade de ver, lá onde nasceu Thomas Edison. Então, é uma coisa interessante que a gente está vendo aqui nesse parágrafo. Isso, você falou bem. O irmão Jacó, livro Voltei, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pela FEB, e a história de Frederico Fingner, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, o introdutor do fonógrafo no Brasil, que primeiro gravou um disco aqui no Brasil, né, de aqueles discos antigos, dono das casas Edison, um grande pessoa, um grande homem espírita, convicto, conhecedor do espiritismo. Se tornou espírita através de uma materialização da sua filha, que já havia desencarnado, que no livro é quem o recebe, lá em Belém do Pará, através da médium Ana Prado, uma das maiores médiuns de materialização que já existiu. Então ele tinha um conhecimento do espiritismo, realmente, é o que a Teresa está falando, ele quando desencarnou, ele não fica andando sozinho. Então, por que nós estamos falando isso? Porque ela diz aqui, ó, a dona Laura diz para a neta: quando puderes excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, né? Em nossa companhia. Então, isso é um detalhe muito importante para a gente observar. Então, por que a gente vai colocando assim? Porque isso é estudar, não é? A gente está vendo pontos interessantes de uma simples conversa, que se às vezes a gente lendo em casa, né, sozinho, a gente passa rápido porque quer ver o final do enredo e acaba realmente não estudando. E estudar é isso, a gente fazer as ligações, né, os links com os assuntos que à primeira vista parece um assunto banal, mas não, é um assunto muito importante, essa questão de algumas pessoas estarem se interessando por fazer essas viagens astrais aí orientadas não sei por quem, mas que a gente vê em toda a obra espírita, todos os médiuns sérios
falando que você pode andar no mundo espiritual acompanhado, né? A própria Dona Ivone também fala de um médium português, que eu esqueci o nome dele agora, que ele vivia nas portas lá de Nosso Lar, no Instituto Correcional Maria de Nazaré, ele vivia lá, porque ele saía em desdobramento, porque depois você sair, você até sai, mas e para voltar? Em toda a obra mediúnica do Dr. André Luiz, a gente vê que os espíritos, eles levam, mas eles trazem, tem todo um trabalho para fazer o encaixe novamente do espírito no corpo. E esse médium de sobrenome Lacerda, eu esqueci o primeiro nome dele, acho que é Fernando Lacerda. Dona Ivone coloca nas suas obras que ele, às vezes, ele se desdobrava, ia para lá e depois dava um trabalho danado para trazer ele de volta. Porque é complicado. Se eu não me engano, é Fernando Lacerda o nome desse médium. É interessante essa história. Então, para a gente, quando a gente ouvir falar, agora a moda, porque é moda, são modismos que realmente acabam adentrando no movimento espírita, e começa o modismo das viagens astrais. E que a gente tome muito cuidado, porque com certeza existem espíritos zombeteiros, espíritos maledicentes, mal intencionados, que podem se aproveitar dessa situação e nos levarem para situações muito embaraçosas, né? Que Deus nos ajude, que a gente não fique correndo atrás desses modismos, né, Porque o grande segredo, né? Vamos dizer assim, a grande realidade é que ao desencarnarmos, o que nós temos que fazer? Obedecer. Procurar se revoltar cada vez menos. Não estava na hora de desencarnar. Não, sempre está na hora. Tudo está na hora certa. Tudo está conforme a harmonia que Deus nos concede. Bom, continuando. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. É aquilo que nós viemos falando. Ela está dizendo para ela a realidade, a verdade, mas de um jeito. De que modo? De que jeito, né? E aí a gente faz também um paralelo, Tereza, daquilo que nós temos que raciocinar com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus em certas situações, né? Em certas situações que nós vemos no Evangelho. Por exemplo, ela está falando aqui com carinho e com atenção, a verdade. E nós temos aquela situação de Jesus expulsando os vendilhões do templo. E foi dito para nós, através dos séculos, que ele teria quase que espancado os vendilhões, as chicotadas. Então, com o raciocínio que nós temos de Jesus hoje, a gente não consegue ver Jesus fazendo isso, falando a verdade com o chicote. A chicotada ali seriam as palavras, o modo de dizer, que bate fundo naquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente falam com a gente certas coisas que a gente não gostaria de ouvir, que é o que está acontecendo aqui. São, entre aspas, chicotadas que ela está levando, mas que dói, mas dói dentro. Mas mesmo ela falando de um jeito carinhoso, né? Então, que nós procuremos raciocinar em muitas coisas do Evangelho num raciocínio lógico, né? De que nós temos a ideia de Nosso Senhor Jesus hoje, tá? Aproveitando esse gancho aqui desse pensamento que ela está falando aqui, quando ela está dizendo serenidade e bom senso. Se ela está tendo serenidade e bom senso com a neta, que dirá Jesus na sua missão aqui? Jamais a gente podia conceder isso. Bom, vamos terminando, o tempo aqui urge, né? Mais uma vez, não conseguimos andar muito, mas é como a Tereza falou, nós estamos estudando, né? Se fosse só para ler, já teríamos terminado quase a coleção toda de André Luiz, todas as obras, mas nós estamos estudando, né? A gente lê em casa e raciocina depois. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de mais uma vez e pela paciência de nos ouvir. Fica com Deus e que os bons espíritos possam estar sempre na companhia de todos vocês. Um grande abraço a todos, muita paz, Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.